Grilo, muito bom dia de novo. Apresente os nossos entrevistados, por favor. Nós estamos aqui na bancada do Girando a Pauta, os advogados Sérgio Ricardo e Emanuel Oliveira, eles que estão acompanhando o caso Maria Clara. E eu já até, antes da gente começar a entrevista, só para fazer a contextualização de que estão presos os suspeitos de matarem Maria Clara Adolfo de Souza, a técnica de enfermagem, promotora de vendas de 21 anos, morta a tiros na frente de casa no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, na semana passada. O policial ouvido na semana passada, o nome dele é João Gabriel Tenório Ferreira, de 26 anos, está preso no CREED. Ele é apontado como autor do crime por não ter aceitado a gravidez da vítima com ele. Outro suspeito, Robson Damião da Silva Nascimento, também de 26 anos, foi preso por ter participação no crime. Eles foram presos na tarde de ontem e levados para a delegacia da mulher em Jaboatão. A gente, neste momento, Eduardo, em primeira mão, para um veículo de comunicação em vídeo, vamos mostrar a imagem deste suspeito policial, o João Gabriel, porque essa imagem foi divulgada em primeira mão pelo blog do Ricardo Antunes, mas em primeira mão você vê num veículo que é em vídeo mostrando a foto dele, que a gente vai mostrar para vocês aqui ao meu lado. Este é o João Gabriel Tenório Ferreira, o policial do 25º Batalhão suspeito de ter cometido esse crime. Então, por que a gente está mostrando essa imagem agora? O Ricardo Antunes colocou em primeira mão, quando a investigação estava andando, e aí, assim, na minha visão, às vezes a gente tem que segurar um pouco a informação para não atrapalhar a investigação, porque, por exemplo, às vezes o cara pode fugir, o cara pode arrumar uma... Enfim, você prepara a pessoa que está sendo suspeita. Agora, ele está preso, e não está preso por mim, não está preso pelos advogados, ele está preso pela investigação da Polícia Civil. Então, agora a gente pode botar aí no ar a imagem, bota a imagem aí, um rapaz novo, um cara novo, vou perguntar até a idade dele aqui aos nossos convidados, mas é impressionante como tem gente que estraga a vida porque a gente está sem regra, né? As pessoas às vezes têm uma arma na mão e acham que pode fazer a coisa andar pela arma e, enfim, tem os seus casos, suas coisas e acha que pode determinar se a mulher vai ter um filho ou não. Vamos tratar tudo isso a partir de agora com os nossos convidados. Primeiro, deixa eu agradecer muito a presença dos senhores aqui. Muito bom dia, tá? E logo de cara, parabéns pela atuação. Os senhores estiveram aqui, acho que quando foi terça-feira. Terça-feira. E muitas coisas os senhores não falaram para mim. Os senhores disseram, olha, isso eu não posso falar, isso eu não posso falar. E eu acho que aí vem o papel da gente, e talvez isso tenha criado essa relação de confiança, de a gente respeita quando não pode falar, porque senão isso atrapalha a investigação. Então eu quero parabenizar vocês, porque foram firmes ao negar a informação que não podia ser dada, e estão sendo firmes também para dar a informação que é para ser dada. Então, muito obrigado de cara. Doutores, expliquem aí a prisão que aconteceu ontem, por favor. Bem, a gente entrou no caso logo em seguida da morte de Maria Clara. E no diálogo com a família, todo mundo sustentava que ela tinha um envolvimento com o policial militar, que ele não aceitava a relação, que ele já, inclusive, disseram que ele se propôs a patrocinar o aborto da criança e que Clara não aceitaria de forma alguma. De antemão, respondendo a sua pergunta, o PM hoje tem 26 anos, é bacharel em Direito, pós-graduado... 26? 26, ele hoje conta com 26 anos. Meu Deus. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Processo Penal e Processo Penal Militar. Então, é uma pessoa que tem a formação e a informação. Ele não fez... Então, ele sabia dos riscos que correria. Diante de tudo, a gente compareceu à delegacia, apresentou tudo que a família trouxe, deixando bem claro, os advogados aqui, eu, o doutor Sérgio, a gente não produziu nenhum tipo de prova. A gente somente colaborou com o que a família conseguiu coletar de informação e encaminhou no início do procedimento para o doutor Sérgio Ricardo. Ele, brilhante advogado, brilhante delegado, muito experiente, capacitadíssimo, acolheu Dona Simone, a mãe de Maria Clara, e fez um relatório pormenorizado para mandar para a delegacia da mulher de Jaboatão.
Diante disso, foi na sexta-feira que encaminharam, na sexta-feira após a morte de Maria Clara, que mandaram para a delegacia da mulher. A delegada já continuou os trabalhos. A gente, quando chegou para o depoimento, ela já tinha muito mais informações. Muito mais. Ela já tinha as informações. Ela, na sexta-feira, ao receber, ela já determinou diligência. A gente chegou à tarde a gente já recebeu mais informações da equipe policial. Perfeito. Então, foi evidenciado que, como falam, né, a escalada da violência da mulher, na realidade, era uma inquietação da família de Clara, mas ele nunca bateu, ele nunca... Mas, diante do que tudo foi falado pra gente, ela evoluiu de uma forma que nem Clara percebeu. O que é que foi dito para vocês? Como é que foi essa evolução desse relacionamento? Ela era, pelo que os senhores já tinham dito, isso aí os senhores já puderam ter dito isso antes, ela era a oficial. Ela iniciou-se, né, como oficial, ele teve envolvimento com ela, começou o relacionamento, se envolveu com ela, e posteriormente ele conheceu uma outra pessoa, com todo respeito à esposa dele atual, a gente não vai entrar. Claro. Claro. E noivou, a informação que temos é que ele casou com ela. Certo. Mas, para desmistificar qualquer tipo de situação, ele se envolveu primeiramente com Maria Clara. Não foi um caso de ela ser a amante, saber que ele tinha uma namorada. Não foi. E essa outra relação, ele teria escondido da Maria Clara. Exatamente. Exatamente. Ele manteve um relacionamento duplo. Quando ela veio tomar à tona, querendo ou não, é uma moça muito jovem, 21 anos. Sim. A gente sabe o apego emocional que as pessoas nessa idade têm. Sim. Então, Ela ficou mal. Ficou. Ela já estava grávida, doutor, nessa época? Quando ela descobriu, a gente não chegou na data exata. Certo. Mas, na realidade, ela, quando engravidou, que comunicou, ele se demonstrou inconformado. Porque ele estava, entre aspas, não, ele estava casado e manteve o relacionamento com Maria Clara. Exatamente. E aí, durante isso, ela engravidou. Isso. E aí a culpa é dela. É complicado entender essa mente. Dentro de tudo que a gente apresentou, inclusive, a gente juntou até a mãe mandou para o doutor Sérgio Ricardo alguns prints. E ela, na leitura, ela disse: você vai acabar com a minha vida se for desse jeito. Ele dizendo a ela. Certo. Ela disse: eu não quero conversar mais sobre isso, que isso me faz passar mal e eu não quero mais falar sobre isso para não adoecer. Certo. Então já comprovou-se aí que ele não aceitava de forma alguma a gravidez. E isso tudo vocês têm provas materiais. Foi printado tudo, mandado para o delegado. A Polícia Civil. Tá tudo na mão da polícia. Foi tudo entregue na mão da Polícia Civil no momento em que Dona Simone compareceu. Inclusive, por sorte, além do áudio que Clara mandou para a mãe, sim, a mãe tinha um acesso ao Instagram dela. Pelo celular. Perfeito. Então, o que é que aconteceu? A gente, na delegacia, já na ouvida de Dona Simone, tentaram acessar o Instagram de Clara. Sabe-se lá Deus por quê? Através de um hacker. Não, acesso de dispositivo. Porque como o dispositivo da mãe dela era um dispositivo seguro, notifica o dispositivo que era uma tentativa de acesso. Sim. Isso foi em Tamandaré, Jaboatão, Garanhuns, tipo, simultâneos, de uma vez só. E digo, vamos fazer o seguinte, vamos preservar pelo rigor do procedimento, mudem a senha, a partir daí ninguém mexe mais. Doutor Sérgio Ricardo, tá aqui o login e senha de Clara, tem acesso total e veja tudo que o senhor tem de ver. A conversa era um... Eu imagino. Agora vamos lá. Então o senhor falou que esse relacionamento dele com ela passou a ser abusivo de maneira... Veja bem. Não Além chegou a ser abusivo. Abusivo na pressão psicológica por conta da criança. Isso aí a gente... então é isso que eu ia perguntar agora. Não começou antes da gravidez. Esse relacionamento conturbado começou após o descobrimento da gravidez. Exatamente. Ele era muito... Segundo a família, ele era muito reservado. Ele, quando chegava na casa se trancava no quarto com Clara. Ninguém tinha... Mesmo Clara estando na casa da própria mãe. Isso. Tá. Então, ele cuidou de manter isso muito em segredo. Quando ela engravidou, começou a pressão psicológica, que já começa o primeiro degrau da violência contra a mulher. Isso. Tem algumas outras coisas que a gente está dependendo de laudo
de laudo, porque a gente recebeu a informação em off, mas sem o parecer técnico assinado, a gente pode correr o risco de Não invalidar. fale. Não certo? fale. Mas esses elementos comprovam que não foi a primeira vez que ele tentou contra a vida de Clara. Ele já teria tentado outra vez antes. Isso. Então isso já vem algo de mais tempo. Não, e outra coisa, então eu entendi. Se for comprovado mediante o que os senhores colocaram como prova material, digamos assim, Isso. por exames e etc., isso pode comprovar que já tinha havido antes uma tentativa. Uma tentativa. Tá, e aí isso escalou de que forma até chegar ao crime, doutor? Veja bem, a família sempre foi muito resiliente com Clara, pedindo para ela ter cuidado. Sempre foi muito resiliente. Agora, esses segredos de família, querendo ou não, com todo respeito à dona Simone e Paloma, que carregam consigo uma culpa muito grande por tudo que aconteceu. Mas ela não tem culpa de nada. Exatamente. A gente diz a todo tempo, não, você não tem culpa. Claro. Mas, às vezes, não lembram. O impacto ainda é muito grande. Sim. Para eles poderem chegar no tipo, evoluiu. Tá. Porque eu conversando com a família, ela disse, não, mas ele nunca bateu nela. Eu disse, mas calma que a violência não começa ninguém chega. Começa no psicológico. Ninguém chega na pancada. Começa com uma pressãozinha aqui e se estende para outras coisas, até a violência física. O ciclo do feminicídio, ele começa Isso. bem pequeno. Não é nem do feminicídio, é da violência contra a mulher. O feminicídio é o final do ciclo. Isso. E aí, como é que chegou no crime? Vamos lá. Qual foi a informação que os senhores tiveram da Polícia Civil, que é a Polícia Civil que investiga, né? E vocês também tiveram informação com relação a testemunhas, etc. Como é que aconteceu o crime? Nós temos depois um áudio para colocar. Como é que aconteceu Pronto, o que é que aconteceu? Hum. O acusado, o PM, entrou em contato com Clara, Sim. deixando bem claro para esclarecer, porque hoje de manhã eu vi ainda está um certo ruído quanto a esse famoso áudio. Ele entrou em contato com Clara, dizendo que ia entregar um dinheiro a ela, na pessoa de Robson. Que Robson é o segundo envolvido. Preso. Que era amigo dele, não? Ela diz que é amigo. Ela diz no que é áudio, amigo. ela diz que é amigo. Tá. Aí, o que a mãe dela, dona Simone, estava cochilando, ela, para não acordar a mãe, gravou um áudio informando o que ia fazer e com quem ia fazer. E quem mandou. Ou seja, ela deu a informação completa. Com nomes, inclusive. Com os nomes, inclusive. Que acredito eu que se não fosse esse áudio, possivelmente ainda estaríamos discutindo teses absurdas como vieram tentar desvirtuar a investigação. E esse áudio, pelo fato da Maria Clara ter feito o áudio, passando essas informações em pouquíssimos segundos, já corroborou fundamentalmente para a elucidação desse fato, não é isso? Contribuiu muito, porque já havia uma soma de pressões dele em cima dela sobre essa criança. Sim. Então, já havia o receio. Acredito, eu vou dar minha opinião, acredito que Clara já estava se protegendo de alguma forma. Tipo assim, eu preciso deixar alguém saber do que está acontecendo. Porque se acontecer alguma coisa comigo... Tá. E aí, vamos lá. Ele estava pedindo para ela tirar o bebê. Esse dinheiro seria para isso ou para custear alguma coisa? Não se sabe. Na realidade, ele queria a aproximação. Tá. Tipo, vou lhe dar o dinheiro para você comprar alguma coisa, fazer algum exame, porque, querendo ou não, Clara, ela era uma promotora de vendas. E é um trabalho esporádico, não é um trabalho fixo. Né? Exatamente. E ela tinha a intenção de fazer a ultrassom morfológica, só que é um custo considerável. Apesar da ajuda da família, de tudo. Sim. Ele meio que usou esse meio do dinheiro, somado ao desejo dela de poder fazer o exame, Perfeito. saber o sexo da criança. Perfeito. Aí a conduziu a descer do primeiro andar e ir em busca disso. Pouco tempo depois, o pai escuta os disparos de arma de fogo. Quer dizer, é a descida dela. Andar alguns metros. Até ir para lá, ninguém viu, ninguém sabe como foi isso. Mas, então, esse intervalo de tempo estou descendo, desceu, e aí vem os tiros. Os tiros. Tá. O pai dela ainda pensou que era um assalto. Ele diz que ainda pensou que era um assalto. Ainda gritou lá de cima, pega ladrão, pega ladrão. Quando ele desceu,
se deparou com a pior cena do mundo, né? Que é aquela imagem que tem ele se debruçando no corpo da Exatamente. filha, Foi e etc. aquela imagem. Tá. Dona Simone, ao acordar e ver a cena, ela correu até a casa do policial. São próximos, é aproximadamente 800 É no metros. mesmo bairro, o bairro do Socorro, de Jaboatão. Aproximadamente 800 metros da casa. Ele correu. Ela correu para a casa dele. Encontrou o pai. O pai já chegou com um telefone na mão, com a chamada de vídeo. Aí ela, João, o que foi que aconteceu? Mataram Clara, eu quero justiça. Não, não sei de nada não. E se lembra, a senhora tá na frente da minha casa, viu? Veja onde já começou. Ele teria dito então isso pra ela. Ela Pra foi mãe. lá correr pra dizer, olha, mataram a Cara, eu menina quero e tal. justiça, não sei o que. Ele disse, eu não sei de nada. E se lembra, a senhora tá na frente da minha casa. Agora, peraí, ela foi pra lá já dizendo assim, olha, Eu quero justiça pedindo só. ajuda a ele ou já dizendo, olha... Ela no desespero, ela disse, o que foi que mataram Clara? O que foi que aconteceu? Tá. Aí ele, eu não sei. Ela, eu quero justiça. Ela não apontou o dedo diretamente para ele. Mas ele já foi, tá. Aí ele já se lembra, a senhora está na frente da minha casa. Ele meio que se entregou ao dizer isso. Não, ele meio que ameaçou. Não. Sim, Não quer dizer, ele entendi. não se entregou em nada. Ele falou que ela estava na frente da casa dele. O que pode se subentender que ele estava dizendo, olha, só está na frente da minha casa, cuidado com o que vai dizer. Pode ter sido uma ameaça, entendeu? Entendeu? Pode ter sido. Surge um tom de coação. De pelo menos dizer, olha, cala a boca, volta pro seu canto. Quer dizer que ele, o PM mora, ou morava, né? Que agora tem outra casa para ele morava a 800 metros da casa de Clara. Exatamente. Foi falado alguma coisa sobre a dinâmica do que teria acontecido? Tipo assim, ela desceu, os caras da moto já estavam lá. Isso foi falado. O que disseram, já estavam lá não, mas o que disseram foi o seguinte, ela estava caminhando, chamaram pelo nome dela, ela olhou e já foi recebida a disparos. Claramente, de livro, crime de proximidade. De livro. E até pela quantidade de perfurações, Crime passional. é um crime que caracteriza a execução a toda sorte. Sem sombra de dúvida. Não tem para onde correr, seja pelo calibre da arma, que é um 9mm, seja pelo... Essa é uma questão interessante. Depois eu vou chegar no momento da prisão dele, mas quando surgiu a história de pistola 9mm aqui, eu fui tentar ver se... Peraí, a polícia tem 9mm? Tem. Terminou que bateu, né? Inclusive a arma que ele deixou lá na DHPP foi uma pistola 9mm. Saiu alguma coisa já com relação a exame balístico? Ainda não. Ressitográfico? Do balístico ainda não. A gente está aguardando um exame importantíssimo que a gente se compromete a você que não pode falar agora, fique tranquilo. saindo. É porque daria uma novela. Sabe aquelas séries de true crime, aquele tentativa de fazer o crime perfeito? Daria uma verdadeira novela. A dinâmica, a construção que ele utilizou para fazer, eu digo a você, quando pudermos falar a informação, vocês vão se chocar. Bom, a minha cabeça de roteiro aqui, o que ele pegou a arma de outra pessoa para usar, para botar outra munição e etc, enfim. Não precisa falar. Não precisa falar. Eu não quero atrapalhar a investigação. Ele está aqui cogitando, né? Eu estou pensando com o que eu já vi O contexto é um roteiro. Ou seja, altamente premeditado, se foi realmente assim, altamente premeditado. E aí, como é que... Vamos lá. Vocês assumem o caso como? A família procura vocês? Como é que é, doutor? Pode puxar o microfone um pouquinho para ver. O senhor é grandão, puxa aí para frente. Eduardo, boa tarde. Amigo Álvaro, boa tarde. Essa questão desse crime de grande repercussão, nós fomos chamados por familiares de Caruaru, familiares aqui de Recife, em que eles só queriam justiça. E ao tomarmos conhecimento, nós fomos diretamente ao velório, no qual eu relatei na outra vez, no último programa, a forma drástica que ocorreu esse velório, no qual eu vi a avó, as tias, tios, primos, família, mais de 300 pessoas. E as pessoas lá nos prantos, a avó, numa condição que nos emocionou desde o primeiro instante. E sobre esse fato, Eduardo, vai ter várias nuances desse processo, nesse inquérito, nesse momento e posteriormente no processo. Porque vale salientar que
nós não estamos aqui brigando com a Polícia Militar, no qual a Polícia Militar, para quem faz parte da Polícia Militar, de uma forma honrosa, a Polícia Militar é respeitada em todo o Estado brasileiro, no qual tem grandes profissionais e grandes amigos, no qual eu tenho grande respeito pela polícia e sempre vou ter. Inclusive também em relação à Polícia Civil, no qual quero parabenizar os 3 delegados da Força Tarefa, que estão sendo bem profissionais, bem corretos, e como você bem falou, quem decretou a prisão foi a juíza, por questões que a juíza fundamentou na sua decisão. Com base na investigação da Polícia Civil. Claro. O promotor de justiça, no qual deu parecer favorável também à prisão, ele tem seus argumentos que cabe a ele, na hora certa, ele informar. Mas eu, nesse caso desse processo, quem vai para uma delegacia, e você é um apresentador muito experiente, no qual ele foi convidado pelo delegado para entregar a arma dele, coincidentemente ele foi armado e deixou a arma à disposição da delegacia. E como você bem falou, as vertentes desse inquérito ainda vai dar pano na manga, porque é como o doutor Emanuel falou, são várias ocasiões desse processo, são várias novidades que vai vir ao decorrer do inquérito e do processo também. Mas pode assim, o caso não está elucidado ainda por completo? Vai vir grandes novidades em relação ao fato ocorrido, porque Maria Clara e Aurora, não foi só essa vez que ela... Nessa vez, infelizmente, foi ceifada a vida dela. Sim. Mas já houve uma tentativa de homicídio em relação às 2. Isso vai ser comprovado no inquérito. Que envolveria as mesmas pessoas ou outras? Como eu sempre falei, todos são suspeitos. Quem está solto pode ser preso. E esse inquérito, ele está numa situação que está com grandes provas técnicas, grandes informações que a família disponibilizou, e não é à toa que tem 3 delegados da Força Tarefa desde o início, desde o primeiro momento, nesse caso. Ô, doutor, então vamos lá. E aí como é que acontece? Ele foi no DHPP a primeira vez, vocês, obviamente, eu imagino que vocês tiveram acesso ao que ele falou lá. Não sei se vocês podem falar sobre isso. Se não puder, só dizer não posso, vocês sabem que a gente respeita aqui. Não, ele literalmente negou, disse que estava na casa da noiva, em outro bairro, em outra situação. E diferentemente do que falam, ele não cedeu a arma, não. Ele entrou armado, quem viu foi o delegado. O delegado disse, você está armado? Ele estou. Disse, qual o calibre da arma? 9mm, me dê. Ah, ele não entregou a arma. Não. Ele foi armado para dentro do DHPP. Não, isso aí pode acontecer. A questão é outra. Existe legalmente falando, para termos de processo, Álvaro, se eu chego lá e entrego a arma, eu estou colaborando com a investigação. Isso pode ser usado pelos advogados de defesa como colaboração com a investigação. Se é o contrário, esse argumento não existe. Então, veja, ele não entregou a arma. O delegado teve o que chama de tirocínio policial, olhou e disse, você está armado? Qual é o calibre? É 9mm. Pode deixar aqui, porque a menina foi morta com calibre 9mm. Eu tenho que fazer agora a comparação balística para ver se é a mesma arma. É isso. Ele não entregou por livre e espontânea vontade. Não, ele o delegado forçado a entregar. Forçado não. Assim, entre aspas, né? Não, forçado não. O delegado determinou, me dê a arma. Acabou. Entendeu? Doutor Sérgio Ricardo nos confidenciou isso. É da PM? Dele. Porque com aquela movimento... Isso. E aí corrobora com aquela informação da Polícia Militar de que o 25º não teria sido contemplado com as armas 9mm. Então a arma era dele. Dele, pessoal. E aí vem um problema. Eu não sei se a legislação mudou, mas a arma 9mm era, pelo menos, de uso exclusivo da Polícia Federal. É porque teve aquela situação da mudança de governo. Isso. Aí, com o novo governo, ele realmente derrubou. Aí ainda tá nessa tese de discussão de direito adquirido, de vai e vem. Mas aí se a arma foi comprada no direito lá, tá tudo certo. Entendi. Tá. Então aí chegou no DHPP, então ele negou, estava na casa da noiva. Isso. A noiva deve ter sido arrolada, então. Arrolada não, isso aí já é na parte jurídica, mas a polícia deve ter chamado a noiva para depor ou não? Certamente ela vai ser ouvida. Ela vai ser ouvida ainda. Vai ser. Tanto na autoridade policial como em juízo. Certo? Tá. E aí ele disse lá que não tinha nada a ver. Isso. Ok.
Como é que acontece a prisão dele ontem, doutores? Como é que aconteceu isso ontem? Exatamente após a ida da. Não digo nem após, eu digo no dia. A gente estava no estacionamento, se preparando para a dona Simone falar com alguns repórteres. Chegaram alguns. A tia mandou uns prints de um perfil falso, ameaçando realmente. E naquela velha tentativa de desvirtuar os trabalhos da polícia. Você já viu, né? Se não devolver, já era. Se não devolver. É, como se Clara tivesse algum envolvimento com a marginalidade. Eu vi esse print, aí a gente já, de pronto, encaminhou para a delegacia, encaminhou para o delegado. Vale uma ressalva que, quando a foto do João apareceu nas redes sociais, pelo blog de Ricardo Antunes, as ameaças diminuíram. Curiosamente. Bota a imagem do Vamos botar de novo, policial então? aí. Não. Quando o quê? Quando Apareceu o rosto dele. Bota a imagem dele aí. Curiosamente, as ameaças diminuíram. Este aí, só para contextualizar, este aí é o policial militar, soldado do 25º Batalhão, João Gabriel Tenório Ferreira, que foi preso ontem, apontado por participar, por cometer esse crime na semana passada. E aí, essa ameaça era se não devolver o que? A arma, é? Ninguém sabe. Ele só fazia aquela ameaça velada, aquela ameaça branca, que você não... E vieram as diversas versões, né? Sim. Ela tem envolvimento com tráfico, não foi o policial. A gente, na ouvida da própria dona Simone, um policial entrou em contato dizendo que tinha visto Clara em outro lugar. Enfim, fizeram o que Criar quiser, factóides para confundir a investigação. Tá. Foi feito a todo custo. E depois, uma distribuição foi para a doutora Lanice Valentim. Experiente delegada também. Demais. Doutor Sérgio Ricardo disse, ela é até melhor do que eu. Ele foi bem. Doutor Sérgio é uma figura. Ele disse, ela é até melhor do que eu. Espetacular delegado, doutor Sérgio. E chegando lá, já haviam outras diligências. Para você ter ideia, a polícia conseguiu, graças a Deus, a polícia, diante de tudo que tem se passado nas condições precárias que tanto trabalham bem, conseguiram fazer o caminho que obrigatoriamente a pessoa faria para chegar certo a casa e cometer o crime. Identificaram câmeras, já chegaram com algumas imagens para ser tratadas. Certo. Aí, pelo menos as que eu vi, você não consegue identificar o suspeito, mas você escuta os tiros. Mas não dá para identificar a pessoa. Tá. É porque é o seguinte... Capacete ou não? Não, é porque ela pega muito frontal e é distante. Aí quando a luminescência do farol aponta, ela meio que... Ofusca a câmera. Exatamente. Tá? Diretor. A quantidade de vídeos, imagens em que a população contribuiu, os vizinhos contribuíram, nós não tivemos tempo hábil de poder ver. Mas a polícia está com todo o material disponível dentro do inquérito. A polícia, a força-tarefa, a inteligência, eles estão há 9 dias trabalhando nesse caso, por isso que elucidaram com tanta rapidez. E aí vale os parabéns à Polícia Civil Claro. de Pernambuco. Né? Todos E os ficou louvores, demonstrado que, dando condições à Polícia Civil, Eles resolvem. Custa o quê? Dar condições. Porque não é fácil hoje, no estado de Pernambuco, ser policial civil, policial militar. Não tenho dúvida nenhuma. Ô, doutor, vamos lá. Então tem imagens de câmeras que mostram a moto chegando. Não, saindo. Saindo. Não mostram o ato, então. Porque, na realidade, a rua é meio curva. A rua Bom Jardim ela é meio curvada. Ela não é uma rua reta e é de barro. Você escuta os disparos e vê o farol dianteiro da moto passando em alta velocidade. A moto sai em alta velocidade. Sai. Aí o que é que ocorre? Tem outras imagens. Tem a imagem de um comércio que é Nordeste. É um frigorífico. Que pega justamente a entrada da rua e tem uma câmera focada para ele. Essa imagem vocês não viram. Não mas tá com a vimos polícia. ainda. A polícia pegou e assim, tem todo o trabalho de tentativa de melhoramento de qualidade para poder... Porque na finalidade não é só achar a placa da moto. Eles também buscam sinais identificadores, tatuagem, roupa, qualquer sinal que possa realmente dar o link Claro.
com... A polícia, veja bem, gente, vocês que estão em casa, é importante. Primeiro, boa tarde, já não. Bom dia. Bom dia por enquanto, obrigado por estarem aqui. A gente está nesse começo de programa especial, porque estamos com uma entrevista exclusiva com os advogados da família da Maria Clara, porque ontem foram presos os envolvidos, segundo a Polícia Civil, no caso. Álvaro, nomes dos envolvidos e a foto aí, bota aí, gente. Bom, a foto que a gente tem e vai mostrar pra vocês mais uma vez é de João Gabriel Tenório Ferreira, de 26 anos, soldado do 25º Batalhão da Polícia Militar. Ele que foi ouvido na semana passada e foi preso por participação e envolvimento neste crime da Maria Clara. E o outro outra suspeito pessoa, isso. foi o Robson Damião da Silva Nascimento, também de 26 anos, ele que é apontado por ter participação no crime. Então os dois foram presos ontem e aqui os advogados estão em primeira mão passando detalhes para a gente. Não só do que eles podem passar do caso, mas também agora vamos começar a falar da prisão dos dois. E eles estão falando o seguinte, não é só o que foi dito por testemunhas de como era o relacionamento dos dois, pela família, etc. Porque o advogado ele não investiga, digamos assim. Ele investiga, ele pega os fatos dos familiares e ele vai cobrar da Polícia Civil que ele investiga. E o que eles estão passando agora é que a Polícia Civil tem uma gama de imagens. Então veja como a coisa acontece. E quando a Polícia Civil pega essas imagens para decretar uma prisão, não é assim, eu vou ali e decreto a prisão. Não é assim, não. Não é STF que eu estou falando, não. Nós estamos falando da Polícia Civil de Pernambuco, que eu já vi várias investigações acontecerem. Eles pegam imagens, eles procuram, como o delegado falou, placa, tatuagem para identificar, cabelo aparecendo, qualquer coisa. Às vezes o cara tem uma pulseira. Às vezes eu já vi cara ser preso por causa de uma pulseira. Porque era a pulseira dele. Então, a prisão aconteceu a partir, então, muito mais, eu imagino, por conta desses fatos mais materiais, né? Exatamente. As imagens mostram o que mais? Se vocês tiveram acesso aí. O que a gente teve foi muito pouco, porque a primeira imagem foi na ouvida do pai. Aí tem todo esse tratamento. Primeiro, a imagem trouxe até o HD completo. Certo. A vontade de colaborar do dono do DVR foi tão grande que ele se arranca aí leve. Levou o DVD, levou o HD completo do DVR. Aí teve todo esse tratamento. Ontem a gente viu só um bloco de câmeras. Sim. Porque também estava muito conturbado, a gente só queria realmente tomar ciência do que foi decidido. Diga-se de passagem, a advocacia, e principalmente nós, não temos o condão de querer ofender ou denegrir a imagem de alguém. Claro. A gente só foi tomar ciência da decisão para poder passar a informação para a família. No momento, a família quis e disse, não vá, ninguém vai, que a gente não sabe como é que o clima está lá e a gente também não sabe qual vai ser a reação de qualquer um de vocês na possibilidade de vê-lo. Claro. Então, por questão de preservar vocês, ele e todos os envolvidos... Os senhores é que foram representando a família. Exatamente. Chegando lá, o clima era de muita tensão, né? Isso... Acho que o doutor ia falar agora alguma coisa aí. Eu quero deixar registrado o seguinte. Por favor. Nós, como assistente de acusação no momento hábil, nós não estamos aqui no sentido de perseguir ninguém. Sim. Estamos diante aqui da presença de uma magistrada muito experiente que tomou essa decisão. Sim. O Ministério Público como fiscal da lei. 3 delegados e a Polícia Civil tem que ser respeitado. Se tomar essa decisão, não teve participação dos advogados aqui. Certo? Quem cometeu esse crime, que está preso, se ele tiver argumento e provas ao contrário, ele sai. Mas nós estamos tranquilos que essa prisão vai ter um grande tempo lá. Por quê? Nós estamos a par da investigação. Ninguém convida a mulher, ninguém chama a mulher para tirar o filho e quer pagar um dinheiro. E está comprovado isso aí. Exames importantíssimos que estão no inquérito e vão comprovar. E eu vou além do mais. Teve participação de mais gente também. Não só são eles dois. Que na hora certa vai ser desvendado. Pessoas que contribuíram de alguma forma para que ocorresse esses 2 homicídios. Certo? A tipificação vamos deixar a critério do Ministério Público, claro, que é o fiscal da lei. Isso aí é o Ministério Público, com base, repito, na investigação da Polícia Civil.
O advogado, que o trabalho dele é auxiliar a polícia nessa investigação. A investigação da Polícia Civil. Como é que foi a prisão dos caras? Que é o que o Alvin tinha perguntado. Exatamente. O policial foi preso em Socorro. Disseram que na casa dos avós, mas como ele mora também em Socorro, pode haver alguma confusão. Ele foi dentro de casa. Certo. O Robson, ele foi intimado a comparecer na delegacia em momento posterior. Só que ele não compareceu. Ele mandou um advogado para verificar, ter acesso às informações. Tá. A autoridade policial acolheu até porque é comum, pode acontecer, de você com receio mandar um advogado, isso é natural, não tem nenhuma ilegalidade, nenhum. Quando foi ser intimado pela segunda vez, foi dito que ele morava com a mãe. Em consulta, em consulta unificada, a autoridade policial descobriu que ela morava em Bezerros. Aí foi onde se atinou que ele poderia ter algum risco de se esquivar. Pode ser outro Robson, doutor? Ou é esse mesmo? Veja só, Segundo a polícia, né? a polícia trabalhou exaustivamente na tentativa de identificação. Quando a gente chegou na delegacia, já tinha uma foto dele. Já tinham. Até porque também, como dito por Clara no áudio, é amigo do... Então fica muito... Tem aqui uma pessoa que está assistindo, LS35, dizendo, ó, o Robson é inocente, usaram de má fé, não os senhores, né? Talvez a polícia. Quer dizer, tá dizendo que, pelo que eu entendi agora, o policial teria usado o nome dele de má fé para poder ela confiar e descer. Teriam vídeos de Robson, desse Robson que está preso, na academia durante o momento do crime. Aí é uma coisa que cabe ao dono... procura a polícia e apresenta esse Exatamente. vídeo, né? Ele está devidamente constituído por um advogado. Isso. Se, olha, a gente não... De nós, não existe compromisso com ele. Vocês querem os culpados. Se presos, houve né? um equívoco, Sim. deve ser corrigido. Perfeito. Claramente, ninguém aqui está apontando o dedo, está dizendo o que é, o que não é. Se existe essa gravação, essa pessoa entra em contato com a família do Robson, com o advogado do Robson, Perfeito. apresente e faça uso do instituto jurídico necessário, que é a revogação de prisão. Caso não haja, aí se gera o problema. E Então, deixando claro, os senhores não apontaram o Robson. em momento Foi algum. a Polícia Civil que investigou. Foi, quando chegamos lá, Tá. já tinha foto de ambos, já tinha a descrição de todos. Em momento algum, nós chegamos para dizer A, B ou C. Perfeito. Perfeito. Então o Robson ele foi Volta aí chamado daqui, depois. Aí, o que é que aconteceu? Ontem, Robson chegou. No momento, quando já tinham pedido a prisão temporária dele. Ele chegou na delegacia já com pedido de temporária protocolado. E outra coisa, Aí, Eduardo. na iminência de ter uma resposta, os policiais, doutor, só um instantinho que a gente vai lhe ouvir. Saiu a prisão. Ele foi preso na delegacia. A prisão dele é temporária. A do policial Também. Temporária. 5 dias ou 30? 30. 30, porque É crime é de Porque honra. a via de regra, a prisão temporária para crime hediondo são 30. Porque, Porque antigamente era 5, depois mais 5, aí podia ser para 30 depois. É. Né? Mas só que do crime hediondo é 30, podendo ser renovado mais 30. Doutor, o senhor quer atender um colega nosso lá embaixo, não é isso? Isso. Só para finalizar Eu a vou questão. liberar o seguinte. senhor, lógico, para Certo. atender nossos colegas da imprensa que estão aqui embaixo. Certo. Se eles quiserem subir, eles podem subir. Certo. O senhor fica E à a gente vontade fica, com e eu eles. fico aqui, não se Entendi. preocupe não. Aqui E a o senhor, gente, pronto, a gente se divide para atender os Pronto, nossos colegas da fica imprensa, que eles Até estão também para querendo. cooperar e Como ajudar. sempre ético, vocês sempre ético. Eu só queria deixar registrado o seguinte. Nós representamos a família de Maria Clara e Aurora. Os dois que foram presos ontem, a família vai visitar eles. Eles vão ter condições de receber a família, receber o abraço da mãe e do pai, receber alimentação, ter as regalias que a lei determina. E a mãe, e a avó, e os tios, e a família de Maria Clara, onde é que vão ver eles? Onde é que vai ver a Aurora? Uma menina que sofreu uma morte nesse contexto, não teve o direito de saber o sexo da sua filha. Eu tô com a mãe aqui aos prantos porque não sabe para onde vai. A tia não sabe para onde vai. A irmã não sabe. Ou seja, o que é que a gente vai fazer com a família? O
que é que o Deixa eu Estado pegar faz? os ganchos do senhor, antes do senhor descer para atender os colegas, mas vamos entrar para até mudar o GC aí. Quer dizer, o GC dá certo agora, pronto. Tá tendo ameaça para a família. E os senhores ontem, quando foram para a delegacia para acompanhar o procedimento policial civil, os senhores receberam ameaças também. Me contem só isso antes do senhor descer para atender o nosso colega. Na realidade, foi uma ameaça velada. A gente, quando chegamos, eles já tinham entrado, certo? Já estavam as equipes na frente da delegacia. Como existia uma grande quantidade de veículos, decidimos colocar o carro mais longe para poder... E na chegada, aquele clima tenso. Você olhava de um lado da delegacia, os familiares dentro, do outro lado uma plateia. Pode me pedir subir, doutor. Pode para eles subirem. Uma plateia. Certo. Seguimos, cumprimos a dinâmica, a ritualística. Para nossa surpresa, chegou a informação que foi batido foto do carro, foi batido foto da nossa equipe e que a gente já estava famoso nos grupos da polícia. Foi a informação que chegou para vocês. Pra gente. Só que, para quem fez isso, eu esclareço uma coisa. Eu defendo a família de Clara do mesmo jeito que eu defendo qualquer um de vocês com o mesmo afinco, a mesma convicção. Agora, eu não posso, nenhum de nós pode arcar com o peso das escolhas de cada um. Existe uma decisão diante de fundamentos que se entendeu crível, que foi ele que praticou. Quem decidiu não foi Dr. Emanuel, não foi Dr. Sérgio. Quem decidiu foi a juíza titular da vara do júri. Quem levantou os elementos, fez as proposições e as conclusões, não foi Emanuel, não foi Dr. Sérgio. Foi a Polícia Civil de Pernambuco. Isso. Então, querer penalizar o trabalho de um advogado ou querer gerar qualquer tipo de pressão achando que vai coibir ou causar medo, não, eu acredito que não é bem assim. Doutor Sérgio, quais foram as ameaças, ratificando, quais foram as ameaças que vocês receberam, se estão recebendo ainda, e também a família? Eu fiz um juramento na OAB, e esse juramento eu vou até o fim da minha vida. No dia que eu for ameaçado, me sentir ameaçado, eu deixo de advogar. A gente tem que ter pulso, seriedade, para poder advogar. Estamos como agente de acusação, mas podemos, por outro lado, também defender os acusados, como sempre ocorre. Nós, advogados, temos limites, não podemos advogar para os dois. Estamos bem tranquilos em relação a isso, porque essas imagens que passaram, que está no grupo do WhatsApp, o programa aqui é gravado. O que acontecer comigo, com o doutor Emanuel, com colegas que estejam aqui, o Estado faça o que é devido. Agora, eu não posso ser covarde com meus princípios. Eu vou defender a família de Maria Clara até o fim. Eu tenho respeito pela família de Maria Clara e qualquer outra família que me procurar. Porque eu fiz um juramento e vou até o fim. Nós não estamos com medo, estamos receosos. E essas pessoas que estavam de frente, com intimidação, tirando foto, vídeos, não tem problema. Inclusive um dos acusados, que eu vou no momento oportuno dizer, um dos acusados me seguiu no Instagram, não tem problema. Ele vai ter a oportunidade de me ver frente a frente. Ele vai ter a oportunidade de ver olho no olho, certo? Eu não tenho medo. Minha maior proteção é Deus. E eu tenho hombridade e honestidade comigo mesmo e com a sociedade em si. Deixo registrado minha indignação. Programa gravado, eu quero uma cópia, peço sua autorização para eu postar nas minhas redes sociais. Tá na mão. E a sociedade pernambucana, ela sabe. Um risco que acontecer comigo, doutor Emanuel, e quem for da assistência, a gente sabe quem vai procurar. E a polícia é muito competente para resolver. Mostrou que se der condições à Polícia Civil. E para finalizar, Eduardo, nós não podemos informar que a Polícia Militar está nessa questão. A Polícia Militar é respeitada. Infelizmente, algum integrante veio a tentar manchar, mas não mancha a Polícia Militar. Como em toda profissão, Existem os os maus maus profissionais. E tenho certeza que os próprios policiais não concordam com essa Não atitude. tenha dúvida nenhuma. Agora, eu perguntei das ameaças, eu vou liberar o senhor, doutor Sérgio, porque tem colegas nossos que estão precisando falar com o senhor.
e eu sei que está na hora de começar o programa deles, e a gente vai liberar, obviamente, isso. Eu quero que meus colegas deem Eu agradeço e toda a você é muito informação ético. necessária. Eu acho que a gente tem que divulgar mais isso pelo seguinte: os próprios PMs, com certeza. Olha, o pessoal já chegou aí, o pessoal da TV Jornal, que daqui a pouco vai entrar com o senhor ao vivo. Sidney tá por aqui. Qual é teu nome, irmão? Jovenildo. E quem é que tá contigo? E aí, meu velho, como é que tu tá? Então, veja, aqui da TV Jornal tá aqui já e vai entrar ao vivo com o doutor Sérgio. Convido vocês também a assistirem. Mas, assim, eu precisava falar dessas ameaças porque em primeira mão que a gente tá dando isso, eu agradeço a confiança. Mas é preciso entender que vocês não são a Polícia Civil. Exato. Vocês são os advogados da família. A investigação é feita pela Polícia Civil e a Polícia Civil é que reúne provas. E se os caras estão presos em prisão temporária é porque a polícia tinha provas suficientes para mostrar a um juiz, que no caso foi uma juíza, que disse, pode prender temporariamente. Exatamente. Talvez essas ameaças, inclusive, tenham motivado até a prisão, porque um dos motivações é atrapalhar a investigação. E a garantia da ordem Garantia da pública. ordem pública. A sensação de instabilidade social causada por um crime onde já foi veiculado que existem ameaças às famílias e é um dos motivos. A conveniência da instrução e a garantia da ordem pública. A partir do momento que existem elementos que ligam as pessoas ao fato e a família vem sofrendo ameaças a todo tempo por pedir justiça e apontar a pessoa, essa pessoa tem que momentaneamente ser encarcerada, permitir que não só a família, mas qualquer testemunha que presenciou possa se sentir à vontade em prestar esclarecimentos, que os trabalhos pudessem seguir, porque já pensou, agora, uma situação dessa. Deixa eu só liberar o doutor Sérgio. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu abraçar sua mão. Satisfação. Obrigado. Obrigado, Porque ele doutor. precisa atender o pessoal da TV Jornal. Eles entraram no ar agora, eu acho, o programa lá. Sim. O meio-dia. O meio-dia, TV Jornal Meio-Dia, com Anne. Um cheiro pra ela. Então aí o doutor Sérgio vai... Fique à vontade, viu, meninos? Se quiserem fazer aqui, lá embaixo, fica à vontade. Acho que lá embaixo tem um cenário legal com as plantinhas e tal. Um abraço. Seguindo aqui com o programa, né, com o doutor Emanuel Oliveira, explicando justamente isso, e a gente até tem o áudio que foi a peça fundamental para essas investigações, não é isso? Fundamental. Eu acredito que sem ele, talvez a gente ainda tivesse caindo em desvio de foco, de rota da investigação. Tem o áudio aí, então? Vamos colocar o áudio. Aí tem muda a tarja aí também. Bota a tarja no dos detalhes. Porque eu não vou demorar muito com o senhor não também, doutor? Não, porque é o seguinte, é importante que o senhor também dê entrevista nas outras emissoras. Nem se preocupe, Tá entendendo? Eduardo. Você tem, como já foi dito, você tem toda a Não, preferência. eu agradeço demais. Eu acho que é importante a gente dar vazão a essas informações, porque, primeiro, mostra o quanto a Polícia Civil investiga bem. É verdade. Que precisa ser reconhecida. O trabalho do advogado, o quanto ele é importante. E veja, a Polícia Militar também é muito importante. Com Porque a gente tem certeza. que separar o joio do trigo, entendeu? Mas eu peço a, de repente, os policiais que são amigos do cara que foi preso, tal, que às vezes se indignam. Veja, quando existe um negócio desse, a foto tá rolando no grupo dos PMs, não façam isso. Porque vocês terminam dando arma para quem só quer lascar a PM, pô. Para quem já trata vocês com preconceito. Porque o que mais a gente vê aí, a polícia é violenta, não é assim. Eu sou um defensor, olha, eu sou um defensor da Polícia Militar desde que eu me entendo por profissional. Então, assim, eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim. Só que conversem com seus colegas. Esse negócio de, tá em foto girando em grupos e quem mais lá, isso só faz dar arma para quem quer lascar com a imagem da PM. E só complementando, Eduardo, o curioso é o seguinte. Fazem isso. Estou defendendo meu amigo porque não foi bem assim, porque é assim, assado. É lógico, entendo. Os colegas de farda são irmanados. Isso. São quase uma família. Mas a esses que ficam tentando fazer essa pressão psicológica, que ficam tentando pressionar, se coloque no lugar do pai de Clara. Se fosse sua filha, tivesse sido morta e chegasse um mandado de prisão para alguém, você iria gostar que as pessoas que você chamou para lhe ajudar
investigação sofressem pressões externas, entenda, o doutor Sérgio foi muito feliz em falar que eles vão ter acesso à família, vão ter acesso a tudo. Mas não é só isso. Não existe vencedores, porque eu acredito que Perfeita frase. os pais Perfeito. dos acusados não criaram os filhos para isso. Isso. Em contrapartida, a família enlutada tem sua carga e seu peso. Aonde não existe ganhador, para que briga? Para que pressão? Verdade, verdade. Não tem ganhador. Gente, olha, quando uma pessoa pratica um crime, as duas famílias se destroem. Porque, por exemplo, você acha que os pais desse menino jovem, bota a imagem aí se puder, Tulinho, do cara que foi preso, 26 anos, o cara é bacharel já em direito, né? Bacharel em direito. Pós-graduado em processo penal. Pós-graduado em processo penal. Pô, bicho. Ou seja, se não cabe a mim julgar. A gente não julga. Sim. Mas, pela perspectiva, esse rapaz tinha um futuro brilhante. Sem dúvida. Brilhante. Eu não sei quais os motivos. Primeiramente, eu não sei se fecha. Existem grandes elementos. A convicção da polícia é que foi ele. Eu acredito que seja. A mim não cabe os motivos pelos quais chegaram a fazer isso. Certo. A mim não cabe. Eu digo de antemão. Emanuel, acredito que realmente. E eu não vou julgar os motivos deles, até porque julgamento de motivos é muito vago, é muito vazio. Juízo de valor, né? Eu não vou trazer nenhum juízo de valor. É. Sinto muito pelo acontecido. Sinto muito. Não tenho nenhum sentimento de raiva, mágoa ou ódio dele. Pelo contrário. Nem o conheço, nem... Pelo pouco que eu sei dele, eu não tenho condições de carregar nenhum sentimento por ele. Mas se realmente restar comprovado que foi ele, que arque com as consequências dos seus atos. Como do mesmo é jeito, a nossa lei. do mesmo jeito que eu tô sujeito a isso e que todo mundo aqui tá. Isso. E como o senhor falou até mais cedo, doutor, que a polícia ela se organiza como se fosse uma família. A família ela é uma instituição que, por sinal, ela também é justa. Cometeu-se um erro, precisa-se também ter a compreensão de que vai ter alguma punição para essa pessoa. Exatamente. Eu não tenho, deixando bem claro, eu não tenho nada contra a Polícia Militar de Pernambuco. Sim. Acho que é uma força de segurança extremamente necessária. Tenho queridos amigos na briosa Polícia Militar de Pernambuco. Tenho clientes na Polícia Militar de Pernambuco. E não estamos aqui para desmerecer uma tão valiosa força de segurança. Não, olha, isso acho que vocês já entenderam, né? Uma coisa que eu quero trazer, que o Álvaro chamou, doutor, só para a gente finalizar com o senhor, porque eu quero liberar o senhor para o senhor dar entrevista nos outros cantos, o áudio. A peça-chave para a prisão dos dois. Existe aqui o LS-35, como eu falei, que eu vou voltar a dizer. Ele não está defendendo ninguém aqui, Não, tá? Ele está dizendo só o seguinte, ó, tem uma imagem que mostra o Robson, que foi preso, na academia, e o PM teria usado o nome do Robson para ela confiar e poder descer. Isso tem que ser investigado. E eu deixo aqui até de público, se realmente existe essa imagem, é o risco de um inocente preso. Entre em contato com a família de Robson, que tem um advogado constituído, e apresenta a justiça. Aqui a gente não está à procura de não está querendo encaixar o crime no culpado. A gente tem um crime que é achar o culpado. Exatamente. A gente quer elucidar este fato. Vamos botar aí o áudio, só para vocês entenderem por que o Robson também foi pego junto com o João. Exatamente. Vamos botar o áudio aí, vai lá. Mãe, eu tô lá em cima, ver se pegar o dinheiro com um amigo de João, Robson. Daqui a pouco eu chego. Bota de novo aí, Tulinho. Eu sei que é rápido, pode botar em loop. Vamos botar em loop, vai lá. Mãe, eu tô lá em cima, ver se pegar o dinheiro com um amigo de João, Robson. Daqui a pouco eu chego. Mãe, eu tô lá em cima, ver se pegar o dinheiro com um amigo de João, Robson. Daqui a pouco eu chego. Lá em cima que ela fala é porque a rua é uma subida, É porque tem um sentido que eles chamam subindo e descendo. Tá. Aí ela ia subindo. Deveria ser para um dos lados da rua. Exatamente, é na entrada da rua. Eu sei que pro lado que ela foi é da entrada da Ela rua. cita o nome, João. Qual é o nome do PM, por favor, Grilo? João Gabriel Tenório Ferreira, Certo. 26 anos.
E o Robson, que é o Robson Damião da Silva Nascimento, os presos ontem à tarde. E então são os dois nomes. O senhor quer um cafezinho? Aceito. São os dois nomes que são citados no áudio. Essa foi a peça principal para a prisão dos dois. Tá? O que é muito importante é o seguinte: hoje nós vamos falar na hora de banco vermelho. Aquelas coisas que, para mim, isso é mimimi. Você não vai conscientizar ninguém pintando um banco de vermelho, me desculpe. Você vai conscientizar dando uma boa educação, uma escola boa que ensine os valores. Você vai educar também com a punição exemplar. Então, por exemplo, tem um caso como esse. Você tem um caso em que o cara tá lá. Vamos supor que se comprove que foi ele, que vá para a justiça, que o tribunal diga ele é o culpado. Aí a punição tem que acontecer. E aí eu mando um recado pro governo de Pernambuco, que é o seguinte: eu acho que toda vez que a Polícia Civil, que a perícia, que nós temos uma das melhores perícias do Brasil, eu considero a melhor. Eu também. A perícia da gente é fantástica. E detalhe, não é por equipamento, não é por nada, não. É pela capacidade técnica dos peritos. Isso. Eu sempre digo, que bom que o senhor concorda comigo, porque eu digo isso há anos. Então, veja, um caso como esse, elucidado em dias, eu chamaria delegado, chamaria delegada, a governadora chamaria e dizia, ó, parabéns. Eu chamaria os áreas civis, vocês estão precisando de quê? Porque isso valoriza também, entendeu? E a própria PM. Porque, veja, é preciso verificar, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, o que é que está acontecendo com alguns PMs que estão perdendo o controle emocional. É verdade. Pisando nesse tema de falta de apoio, a gente vê essas rotinas de PGs, a gente vê essas rotinas de policiais que eram para estar no gabinete de psiquiatria e não estão por falta de efetivo. Exato. A gente vê, como eu vi, eu até confidenciei a você no dia da ouvida do pai e da irmã da vítima, na delegacia da mulher de Jaboatão, onde o pai se emocionou. A gente tem um copo d'água, ele disse, doutor, não tem água nem copo, tem que comprar. A gente, se quiser, os policiais, se quiserem ter água dentro de uma delegacia, eles têm de comprar água. E eu ouvi de um dos agentes, doutor, é muito triste, o que foi que houve? Chega uma mulher aqui, vítima de violência doméstica, com toda quebrada, o termo que ele usou, toda mapeada. Eu tenho que chegar, ouvir ela e mandar ela para Santa Amaro. Porque o IML que tem aqui, a unidade do IML aqui, está 6 meses sem médico legista. Sim, nós vamos pegar essa família e nós vamos entrevistar aqui. Pra você ter ideia, aí eu fiz a conta, eu saí com aquilo na cabeça, disse, meu Deus, aí fiz a conta, era 10 horas da noite, eu entrei no Google Maps, o 6º Batalhão para o IML de Santa Amaro são 17 quilômetros. Naquele horário, que era o quê? Quase 10 horas da noite, a pessoa levaria 47 minutos. Aí o que é que ocorre? O cenário típico de violência doméstica é o quê? A mulher apanha e vai se abrigar na casa de alguém. Esse agressor sabe aonde é que ela se esconde e aguarda. Com o passar do tempo, não chegou, ele vai lá. Não estando lá, ele já sabe onde ela está. O que é que impede desse camarada, desse agressor... Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. E o curioso, eu me atrevi a fazer essa reflexão e a medir. Da delegacia da mulher para o IML dentro do complexo são 50 metros. Aí, seja, são detalhes. Cada detalhe desse interfere numa investigação. Interfere numa proteção de uma mulher, na proteção de um homem, de uma vítima. Cada detalhe desse interfere no trabalho de um advogado. Então, veja, nós estamos falando, vamos lá, combater crime. Você tem toda uma coisa que combate crime. Você tem... O ideal é começar na educação, porque quanto mais eu educo cidadão, menos eu preciso de polícia. Isso é uma regra de 3 básica, né? Mas hoje, como a gente tem que combater muito crime, nós temos que ter delegacias que funcionem com equipamentos decentes. Veja um detalhe. Eu sou um policial. Eu tenho que trabalhar com a cabeça porque eu estou investigando. Se eu tiver com calor, eu fico mais estressado
e tenham menos calma para poder investigar. E me esqueci de falar, a sala de acolhida, o ar-condicionado estava quebrado. Ah, pronto. Eu preciso falar mais o quê? Entenda, são coisas, gente, mínimas. O que é comprar uma carreira de ar-condicionado para o governo do estado, que gaste 10 milhões com ar-condicionado, que são 10 milhões para o governo do estado. Entenda o que eu estou dizendo? Eu não entendo como é que essas coisas não são resolvidas, sabe? Eu não consigo entender. Doutor, vou liberar. Só quero uma palavra final, se for possível. Tu quer falar também uma coisa, né? Só para deixar o registro aqui, gente, de que a Secretaria de Defesa Social emitiu uma nota sobre este caso, já que envolve um policial militar do 25º Batalhão. A nota diz que, tendo conhecimento da expedição do mandado de prisão temporária em desfavor do policial militar, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social aguardará a documentação para análise e instauração de processo disciplinar contra o João Gabriel Tenório Ferreira, soldado do 25º Batalhão. Doutor, o que acontece a partir de agora? Como é que caminha essa Agora, investigação? vamos aguardar as perícias, Certo. que, sendo confirmado realmente, vocês vão ter uma reviravolta digna de... Não é nem reviravolta, é uma surpresa digna de novela. Minha Nossa Senhora. Digna de novela. Vamos lá. Vamos pra guerra. Depois da perícia, havendo a necessidade, a delegada pode pedir para ouvir mais alguém ou pode relatar diretamente para o Ministério Público, que dependendo não, eu vou lhe ser bem franco, vai oferecer denúncia. Me diga uma coisa, só pra gente terminar mesmo. Essa reviravolta pode acontecer já semana que vem? Se a perícia, eu só estou aguardando o laudo pericial aportar nos autos. A informação a gente já tem. Peço que o senhor traga pra cá quando esse resultado sair. Na hora. A primeira pessoa. Muito obrigado. Nós vamos receber vocês com certeza, porque a E gente vai acompanhar esse caso. Estamos acompanhando esse caso de perto e vamos seguir E acompanhando. eu digo a vocês, é digno de novela da Globo. Vamos embora. Vamos embora, doutor. Eduardo, O café tá bom aí? demais até. Agradeço. a J. Ferreira. Eita, J. Ferreira, meu pai é seu fã. Obrigado, doutor. Então aí o doutor... a gente vai comentar um pouco sobre o caso depois. Eu vou receber Jotinha aqui na mesa agora. Doutor, fica à vontade. Lá embaixo, o Sérgio Gonçalves. O doutor Sérgio está lá. Depois que trouxer o mestre, a gente tá uma descida, mas então... Ele quer dar um abraço no meu amigo Jotinha. Tem que bater continência. Tem que bater continência. Deixa eu... Não sei se eu passo pro lado de lá. Como é que eu faço, Tolinho? É melhor fazer como? Eu passo pro lado de lá. Pra Jotinha ficar aqui. Grilo, vai-te embora pro outro lado, Grilo. Vamos embora pra lá, né? Vai-te embora pro outro lado. E aí... Vamos liberar aqui, tá, gente? Vamos liberar J não, o advogado. Bom, deixando claro para vocês, então, que essa investigação é feita pela Polícia Civil. Tá? A Polícia Civil pega as provas. A Polícia Civil, ela faz a prisão. Os advogados, eles auxiliam com os depoimentos de família. Tá? E... repito, assim, faço um pedido de verdade aos meus colegas, eu digo assim, né, policiais militares. Se essas fotos dos advogados estiverem realmente rolando tal, combatam isso. Porque isso joga contra vocês. Tá? Tem gente, vocês sabem disso, que quer uma coisinha só para dizer que a polícia é bandida, para dizer que nenhum policial presta, para dizer isso e aquilo. E essas coisas dão arma para essas pessoas. Aqui nunca vai ter isso. Vocês sabem meu posicionamento. Eu defendo polícia. Bandido aí tem que se lascar. Mas é muito, 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 muito complicado. Vocês fazerem isso é muito complicado. Tá bom?